Vamos lá, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a aula à noite. A ideia dessa aula é a gente finalizar a análise da interpretação da inflação nos anos 80 do professor Beluso e da professora Maria da Conceição Tavares. Nós discutimos anteriormente a dinâmica da formação de preços a partir de uma lógica pós-keynesiana. O que foi apresentado? Há um bloco de setores denominados pelos autores de flex e outro bloco denominado de fix. Esses setores interagem entre si para levar à formação de preço. Relembrando qual que é a tese do Beluso. Há uma ruptura do Beluso e da Conceição. Há uma ruptura no sistema monetário internacional nos anos 70, associada a um conjunto de choques que aumenta a instabilidade da economia brasileira e leva a uma reorganização da dinâmica da concorrência, da acumulação e da formação de preços. Isso vai bater numa intensificação da especulação e numa financiarização de preços. Logo, contornar a escalada inflacionária só seria possível se houvesse sido contornado previamente a instabilidade cambial e a instabilidade nas taxas de juros domésticas. Essa é a tese deles no período. A gente olhou para o setor flex primeiro. Qual que era a lógica? Só relembrando. São setores produtores de itens comoditizados, com preços fixados no mercado internacional. Os agentes desses setores são tomadores de preço. Eles não têm capacidade de influenciar o mercado e de influenciar a formação de preços. Eles concorrem via oferta e demanda e há uma oscilação nos estoques de forma a ajustar os desvios de oferta e de demanda. Ok. A partir dessa dinâmica, a gente olhou para 3 hipóteses que eram, então, vigentes antes dos choques internacionais dos anos 70, que levavam a uma especulação estabilizadora. Até então. Tese do Beluso e da Conceição vão falar que a reconfiguração dessas hipóteses pós-70 vai levar a uma especulação instabilizadora. Quais eram essas hipóteses? Olha, há uma convicção muito forte acerca da ideia de preços normais, ou seja, uma certa estabilidade no longo prazo nos preços, e os agentes formavam preços a partir da convicção de que, apesar das oscilações pontuais, os preços convergiriam para o normal. Esse preço normal no mercado de commodities estava mais ou menos associado aos níveis de custo de produção e uma remuneração tradicional. Ok. Segunda hipótese. Leva em consideração a elasticidade da demanda por estoques e o preço dos produtos. A hipótese é que essa elasticidade é positiva. Ou seja, conforme aumenta o preço dos produtos, um minuto só, pessoal. Acelerem essa parte no vídeo que eu vou ter que atender uma ligação aqui. De volta, pessoal.
Então, a ideia de que há uma relação entre o preço e a elasticidade da demanda por estoques dos produtos. Ou seja, se o preço dos produtos aumenta a demanda por aqueles estoques. Os produtores, ao verem os preços dos produtos majorados, demandam os seus estoques, pegam seus estoques e colocam eles à venda. Há uma relação positiva, elasticidade positiva. A mesma coisa vale, eles caminham na mesma direção. Se o caso dos produtos caírem, eles reduzem a demanda por estoque, ou seja, aumentam os estoques. Por isso a relação é positiva. E a terceira hipótese é que a elasticidade das expectativas é positiva, mas menor que 1. Elasticidade das expectativas em relação à variação dos preços atuais. Um minutinho só. Legal, pessoal. Então, a elasticidade é positiva e menor que 1. O que quer dizer? Caso haja um aumento de preços atual, a expectativa de que haja uma variação do preço futuro em decorrência desse preço atual é sempre menor que 1. Menor ou igual a 1. O que quer dizer isso? Se o preço subiu agora, não há uma expectativa que ele vai subir no futuro mais que proporcionalmente ao que ele subiu agora. Ou seja, há, na verdade, uma expectativa menor do que ele vai subir menos do que ele subiu agora. Logo, é a variação proporcional nos preços esperados, dado a variação nos preços correntes. Somando essas três hipóteses, o que se entende? Caso haja a vigência de um preço que é acima do esperado como normal, o que os agentes vão fazer? Dadas essas três hipóteses, eles vão pegar os estoques que eles têm e colocar à venda. Por quê? Porque eles sabem que o preço está acima do nível normal, é uma forte convenção. E eles sabem que, dado a expectativa que relaciona os preços, a elasticidade que relaciona os preços, a variação dos preços futuros em relação ao presente é menor do que 1, eles sabem que eles vão tender a voltar para o normal. Logo, tender a voltar para os preços normais. Logo, o que é a decisão mais racional? Pegar os estoques e colocar à venda. Isso gera uma tendência baixista nos preços. Ou seja, o preço, de novo, vai por equilíbrio para o seu preço normal. Se acontece o contrário, os preços estão muito baixos hoje, eles sabem que os preços vão voltar para o normal. O que eles fazem? Retiram produtos de circulação e aumentam os estoques. Isso reduz a demanda, aumenta os preços. Então, há uma especulação estabilizadora quanto mais forte a ideia de preços normais. Pós-choque dos anos 70, o que vai acontecer? Esses três pré-requisitos vão ser quebrados. Dois deles, né? Na verdade, a elasticidade da relação da demanda por estoques em relação aos preços, a expectativa de preço, sempre é positiva, por definição. Mas perde-se a ideia, caminha sempre na mesma direção, né? Mas perde-se a ideia dos preços normais e a elasticidade de preços passa a ser maior do que 1. Ou seja, eu vou perder a capacidade de ter especulação estabilizadora. Eu vou ter uma especulação instabilizadora. O que é isso? Como eu perdi aquela convenção de preços normais, e por que eu perdi a convenção de preços normais? Porque há inúmeros choques pós-anos 70, no sistema monetário internacional e na economia brasileira. Isso leva a uma perspectiva de instabilidade intrínseca. E, num cenário de restrição externa, isso bate sempre
na deterioração do balanço de pagamentos, numa desvalorização cambial, que empurra sempre para custos maiores, dado que os preços são fixados no mercado internacional. Então, a expectativa mais adequada, comportamento racional dos agentes, é esperar que os preços subam e subam mais que proporcionalmente. Então, o que eles fazem? Não colocam o estoque à venda, eles seguram o estoque porque tem a expectativa que o preço vai subir mais proporcionalmente ainda. Isso gera uma especulação instabilizadora. Certo? Então, isso acontece nos mercados flex. Nos mercados fix, como que eles formam preço? São formados por setores oligopolizados que formam preço a partir de regras de markup. Eles olham os setores flex como referência para a formação dos seus custos e a partir daí adicionam um markup. Antes dos anos 70, o que eu tenho? Setores flex com preços normais. Então, os setores fixos olham para esses preços normais e adicionam um markup. Ok. Depois dos anos 70, com essa instabilidade nos setores flex e uma tendência de aceleração nos níveis de preços, como os setores flex são a base dos custos dos setores fix, o preço no setor fix também vai aumentar, em decorrência da instabilidade nos setores flex. Por quê? Porque ele está formando preço a partir daqueles custos. Além disso, como que esses setores formam preço? Os fix. Levando em consideração os setores oligopolizados, pessoal. Esse markup é influenciado pela lógica da concorrência e por um conjunto de variáveis que, de alguma forma ou de outra, remete aos custos de capitais. O que é isso? Taxa de juros de longo prazo. Como a taxa de juros de longo prazo vai afetar a remuneração do meu investimento? Sou intensivo em capital, então logo quanto maior a taxa de juros de longo prazo, maiores os meus custos. Além disso, eu preciso ter um horizonte de comparação relativa entre a remuneração de capital, a eficiência marginal do capital de Keynes, no longo prazo, e meus custos de produção e a minha rentabilidade. Então, se os juros sobem ou se são estáveis, eu tendo a aumentar os meus preços, porque meu custo em termos de capital aumenta, e além disso, porque a minha referência, eficiência marginal do capital, também aumenta. Logo, a eficiência marginal do capital diminui. O que eu tenho que fazer? Aumentar preço. Além disso, eu tenho um conjunto de variáveis que afetam a incerteza sobre as disponibilidades de fontes de financiamento e incerteza sobre o rendimento. Todos esses custos maiores, finalizando, vão levar a uma maior instabilidade na formação de preços, uma maior instabilidade sobre o rendimento e maiores impactos sobre a depreciação do capital. Lembra que a gente discutiu? O Estado nega o valor da moeda para salvar o valor da riqueza, para ratificar o valor da riqueza, ele salva o ganho de capital. Então, para salvar o ganho de capital, de certa forma, eu preciso que os preços subam de maneira defensiva, seja em decorrência das oscilações do mercado flex, seja em decorrência do aumento da instabilidade no mercado de capitais e na taxa de juros de longo prazo. Não no mercado de capitais, só bolsa de valores, né, pessoal? Capitais, financiamento de longo prazo, etc. O que acontece? Crescentemente há uma desvinculação da lógica da acumulação da dimensão produtiva para a dimensão financeira, decorrente dessa potencialização das instabilidades, com taxas de juros flutuantes, com exigência de retornos de curto prazo. Está nascendo aqui, vai emergendo, nascedora a lógica da maximização do valor acionário na economia brasileira ainda. Então, eu preciso liquidez e desempenho. Logo, como que os setores fixos vão formar preço? Com grande instabilidade a partir das variações do setor flex e com as oscilações das taxas de juros de longo prazo que vão pautar a referência para a remuneração do capital. Qual que vai ser a estratégia, então? Ter um processo de formação de preço que é crescentemente financiarizado. Olha que interessante. A gente caminha para uma financiarização de preço. A partir dessa interação entre os mercados fixo e flex e da lógica de formação de preço em ambos. Claro, pessoal? Essa é a interpretação do Beloso e da Tavares. Logo, para se contornar essas limitações,
Quaisquer iniciativas de políticas monetárias domésticas devem necessariamente ter como pré-requisito um cessar dessa instabilidade que vem do estrangulamento externo, que vai depois rebater nas oscilações nas taxas de juros e no custo do capital. Do contrário, eu não consigo levar a uma estabilidade, porque eu tenho uma lógica oligopolizada de financiarização de preços. É isso, pessoal.